Bom, pessoal, vamos lá. Mais questões ainda para nós resolvermos. Vamos à questão de número 8. E ela diz o seguinte, aqui a gente vai ficar brincando, tem uma imagem aí sobre a qual baseiam-se essas assertivas, e a gente vai lendo cada assertiva, vai brincando lá na imagem um pouquinho. Baseando-se na figura, tudo bem, a gente já vai vê-la, assinale a alternativa correta sobre a organização de pastas usando o Windows Explorer do Windows XP. A assertiva A diz o seguinte, minhas músicas é uma subpasta de meus documentos. Então, vamos observar a imagem e vamos ficar com essa ideia na cabeça. Minhas músicas é subpasta de meus documentos. Galera, muitas vezes o grande negócio é saber para onde você tem que olhar. Porque veja, se você olhar para a pasta Minhas Músicas que está aqui, você não encontra a pasta Meus Documentos, mas a resposta não está aí. A resposta, meus amigos, está mais acima, na barra de endereços. Vejam aqui na área circulada em verde. O todo lá está escrito o quê? C2 pontos, Documents and Settings, Fábio, meus documentos, barra minhas músicas. Pessoal, esta barra aqui, especificamente, a barra que divide meus documentos e minhas músicas, garante justamente isso, que a pasta Minhas Músicas é subpasta de meus documentos, o que faz com que a alternativa A esteja correta e a questão como um todo, né, já tenha sido resolvida. Agora, muito cuidado, as demais precisam ser analisadas com calma para que os seus erros sejam identificados. A B eu acho que é uma questão das mais simples aí para anular. Né? B, rock não possui subpastas. Ora, meus amigos, isso é inverídico. Na medida em que, se você olhar para a pasta rock, você vai ver o seguinte, do lado dela, do lado esquerdo dela, aparece aquele botãozinho com o símbolo de mais. E galera, o símbolo de mais, o botão com o símbolo da adição, quando ele está à esquerda de uma pasta no Explorer, isso só pode significar uma e uma coisa apenas. Nesse caso, que a pasta rock possui pelo menos mais uma pasta dentro dela. Ou seja, sim, ela garantidamente possui subpastas. A pasta que está acima dela, também dentro do círculo, a pasta wrap, essa sim eu posso dizer que não possui subpastas. Tá? Então, claro, não dá para garantir a letra B, ela está errada. Passamos para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte, o tamanho exibido na barra de status, só para lembrar, a barra de status é aquela que fica na parte inferior da janela. O tamanho exibido na barra de status se refere à sepultura, considerando sua subpasta antigas. Então, vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, barra de status, o tamanho a que se refere a banca, na alternativa em questão, é este 8,56 megabytes, não é? E esses 8,56 megabytes, vamos resolver essa questão em partes, para você ver exatamente onde está o erro. 8,56 megabytes leva em consideração a pasta Sepultura? Ora, meus amigos, é claro que leva. Você pode ver pela marcação que a pasta Sepultura está selecionada, né? Beleza. Aí, vejam vocês, abaixo da pasta Sepultura, existe uma pasta realmente chamada Antigas. A pasta Antigas é subpasta de Sepultura, como afirmou a alternativa? Claro, ela está imediatamente vinculada à Sepultura. Só que, galera, a pasta Antigas não está dentro de um retângulo escuro. Ou seja, a pasta Antigas não está selecionada. Conclusão, os 8,56 megabytes que estão sendo demonstrados na barra de status referem-se exclusivamente, meus amigos, a única e exclusivamente esses dois arquivos, né? E aí você vê na parte superior e se surpreende que o Zé Ramalho já gravou música junto com o Sepultura. Sinceramente, eu também não sabia disso até a prova, né? Cultura geral.
Então, beleza, é isso, galera. Não está errada porque, repito, os 8,56 megabytes não se referem à pasta Sepultura com a pasta Antigas, e sim refere-se apenas aos dois arquivos, eu já sei que são dois porque eu tenho ali, aos dois arquivos da pasta Sepultura. Portanto, está errada também a assertiva da alternativa C. Vamos lá, D de dado. A D de dado diz o seguinte: Metal possui 9 subpastas: Deep Purple, Massacration, Metallica, Ozzy, Sepultura, Antigas, Whitesnake, Rap e Rock. Beleza. Vocês vão ver que no final serão só 6, galera. A D de dado está errada mesmo. Mas vamos lá de novo. Primeiro lugar, nós já falamos sobre isso lá no módulo, mas eu queria lembrar vocês um detalhe muito importante. Quando a gente fala de hierarquia, quem é sub de quem, essa coisa toda, como numa empresa, por exemplo, o mais comum é a gente colocar o presidente lá em cima, numa pirâmide, depois os diretores, depois os gerentes, ou seja lá como for a relação organizacional dessa empresa. E no Explorer fica um pouquinho diferente, fica da esquerda para a direita, né? Então, do lado esquerdo fica o presidente, o chefão, e os diretores mais à direita, os gerentes mais à direita, e assim sucessivamente. Então, vejam, eu vou criar aqui um conjunto de linhas, digamos, coloridas. Eu tenho cores o suficiente para fazer isso. Primeiro, uma linha vermelha. Você pode ver que abaixo de minhas músicas você não encontra nenhuma outra pasta. Depois eu vou fazer uma linha azul. Aí vocês vão o seguinte, nessa linha azul, que é o segundo nível, eu encontro 3 pastas: rádio, Michael Jackson e MP3. Aí nós vamos usar o laranja. Na linha laranja, que é o terceiro nível, nós temos várias pastas: novas, dance, filmes e metal, e depois lá embaixo, mas na mesma linha, rap e rock. Aí, vou usar o verde. Nós temos várias pastas também nesse quarto nível: Deep Purple, Massacration, Metallica, Ozzy, Sepultura e Whitesnake. E finalmente, vamos usar aqui, digamos, o roxo, no quinto nível, a pasta Antigas. Galera, a pasta Metal está em qual nível? Vamos refazer esse desenho agora só com o que nos interessa. Apagamos tudo e voltamos. Olha lá, primeira coisa, vou usar aqui de novo o vermelho. Vou puxar só de metal para baixo agora. E vou criar uma linha paralela, que é do Deep Purple para baixo. Galera, presta atenção aí. Quais são as subpastas da pasta metal? São aquelas que estão à direita dela. Na primeira linha à direita. Ou seja, as pastas são Deep Purple, Massacration, Metallica, Ozzy, Sepultura e Whitesnake. Antigas não é, porque Antigas, voltando a fazer aqui a linha na cor roxa, a cor roxa já está 2 linhas separadas da vermelha. Então, lembra, subpasta só pode ser o quê? Ligação direta. A subpasta está imediatamente posicionada na pasta primária. Portanto, está errado isso aí. E rap e rock, as pastas de rap e rock, estão na mesma linha vermelha, que é a linha do metal. E se está na mesma linha é porque não é sub qualquer coisa. Está na mesma linha, pertence ao mesmo nível. Então são apenas 1, 2, 3, 4, 5 verdades. São apenas 6 pastas. Antigas não, rap não, rock também não. E a alternativa está incorreta igualmente. E finalmente, a alternativa E diz o seguinte: ao clicar 2 vezes no botão um nível acima, o cursor será levado para a Metallica. Isso está errado, galera, mas a banca sabe que tem muita gente que pode desconhecer um pouquinho a matéria, né? E aí acontece o seguinte, vamos levar lá para a imagem? Tá aí, ó. E aí o que acontece? Ele diz o seguinte, ó, veja, eu estou em Sepultura, ele pode fazer o seguinte, a hora que eu clicar uma vez, vai para Ozzy. Aí a hora que eu clicar pela segunda vez, vai justamente para Metallica. Ele fala, é verdade, vai dar Metallica. Mas espera um pouquinho, pessoal. O botão
Não é um nível acima no sentido de levar para cima da pasta, e sim para levar para cima, digamos, na estrutura da hierarquia. E na estrutura da hierarquia, meus amigos, qual vai ser a ordem apresentada? De sepultura, a primeira vai para metal. E de metal, a segunda vai para MP3. É só você fazer de novo aqueles riscos e você vai perceber que 2 níveis à esquerda de sepultura está o nível MP3. Portanto, se eu clicar 2 vezes no botão um nível acima, para quem não percebeu, eventualmente ele está aqui, né? Circulado aí na parte superior da sua janela. Se eu clicar 2 vezes em um nível acima, serei levado então para MP3. Tá bom, galera? É uma questão até relativamente simples, mas tinha que prestar muita atenção à diagramação da janela. Tá? Essa questão, particularmente esta, é da VUNESP. E essa questão tem cara, corpo e assinatura e impressão digital da VUNESP. A VUNESP adora questões como esta. Tá? A CESP também, ocasionalmente, as executa. Perfeito. Mais uma questão. Questão de número 9. Então vejam vocês. A 9, uma daquelas com assertivas, né? Garante a primeira assertiva o seguinte. Em relação aos comandos utilizados pelo teclado, as famosas teclas de atalho, as combinações das teclas Ctrl+V, Ctrl+X e Ctrl+Z referem-se respectivamente aos comandos colar, recortar e desfazer. Verdade, galera. Realmente, o Ctrl+V é para colar, afinal de contas tem que ser respectivamente. O Ctrl+X é o que se usa para o recortar e o Ctrl+Z desfazer. Eu até acho que essa primeira assertiva não é difícil, vou explicar o porquê. São teclas de atalho, embora os usuários não gostem ou não costumem muito usar as teclas de atalho, são algumas das teclas de atalho que, em média, os usuários mais conhecem. Mas se é que esta 1 era fácil, a 2 certamente não será, porque na 2 ele diz o seguinte, as combinações de teclas, WinKey mais M, já falamos, o WinKey é aquela tecla do Windows, que nós em bloco anterior mencionamos. As combinações de teclas, WinKey mais M, WinKey mais Shift mais M e WinKey mais L servem para, respectivamente, minimizar todas as janelas, verdade, restaurar todas as janelas, verdade, e localizar arquivos ou pastas, mentira. E por causa de uma única mentira, a questão ou assertiva número 2 está errada. Galera, realmente, se eu apertar a tecla WinKey, a tecla do Windows e mais a letra M de Maria, vai minimizar todas as janelas que você tiver aberta. E a área de trabalho, é claro, vai surgir por trás desse elemento. Se eu fizer a mesma coisa, WinKey mais M, só que agora no curso pressionando a tecla Shift, então ele reverte a função. E se minimizou tudo com WinKey mais M, certamente o WinKey mais Shift mais M vai restaurar tudo. Agora, M de minimizar, então L de localizar. O problema, galera, é que o Windows, o Outlook, o Internet Explorer usam as teclas de atalho da língua inglesa. Então, em inglês, o verbo minimizar, mas eu tenho que saber inglês? Não, você tem que saber as teclas de atalho, mas ajuda. Em inglês, minimizar é minimize. Então, para nossa sorte, o M, que geralmente tenta se pegar a primeira letra, né? O M de inglês e de português ficou na mesma. Mas em inglês, o verbo localizar, que está associado ainda ao item número 2, é o verbo find, encontrar, procurar, localizar. Então adivinha, para que se possa fazer o que o item número 2 disse ao final, ou seja, localizar arquivos e ou pastas, não podemos digitar a tecla WinKey mais AL, e sim WinKey mais F, F do verbo find.
Aliás, se eu estiver navegando no Internet Explorer numa página qualquer da internet, qualquer, e quero procurar um conteúdo qualquer dentro daquela página, o tal do comando localizar, não adianta dar Ctrl L não. Ctrl L é lá no Word. No Internet Explorer também é Ctrl F, porque as teclas de atalho seguem o padrão inglês e não da língua portuguesa. Portanto, a 1 é verdadeira, a 2, porém, é falsa. E para resolver a questão, precisamos matar o item número 3, que eu não acho muito fácil não. 3. No Windows XP, a configuração do teclado para o sistema ABNT, para quem eventualmente não sabe, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o teclado padrão no Brasil é feito por 104 teclas, né? É possível ser realizada através do caminho painel de controle, opções regionais e de idioma, idiomas, detalhes, adicionar. Bom, galera, mais do que falar, sim ou não, como sempre, dá um pause aí rapidinho, antes, até mesmo se eu quiser, ou depois você faz, vai lá e segue esse caminho para você ver se é possível ou não. E você vai ver que sim, é possível. Na verdade, o que acontece? O que a gente gostaria de ver é ele falar que no Windows XP a configuração do teclado podia ser realizada através do item painel de controle e teclado, porque pode fazer por lá também. Mas não foi essa a escolha da banca. A escolha da banca foi mostrar um outro caminho também correto para isso. Então, a 3 está correta, esse caminho é absolutamente verdadeiro, o que faz com que o gabarito, galera, afinal de contas, estão certas as assertivas 1 e 3, e com isso nós então garantiremos que o gabarito é a alternativa com 1 e 3, D de dado. Tá legal? A 2 tinha um detalhezinho lá que colocava tudo a perder, não é? É isso, pessoal. Voltaremos com mais exercícios em outro bloco. Vamos lá.